Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso quadro Conexão OAB. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo e atual, que é a declaração do Imposto de Renda 2025. O prazo para a declaração já começou, mas muita gente ainda tem dúvidas sobre como declarar, quem precisa declarar e, claro, como não cair na temida malha fina. E para nos ajudar a entender todos esses questionamentos, hoje nós temos o prazer de receber o Rodolfo, que é advogado, e o Romeu, que é contador e também já trabalhou como auditor da Receita Federal. Eles vão nos ajudar a entender tudo isso sobre o imposto de renda. Muito obrigado pela participação de vocês, sejam muito bem-vindos aqui à TV Câmara. É um prazer, Vinícius. Vamos ver se conseguimos orientar bem os contribuintes. Nós que agradecemos, é uma honra para nós. Bom, vamos começar então, Rodolfo, para a gente conseguir entender quem que precisa declarar o imposto de renda. A gente sabe que todo ano tem mudanças em relação à faixa de salário, de renda. Em 2025, quem precisa declarar o imposto de renda? Bom, quem em 2024, no ano calendário 2024, teve renda tributável acima de R$ 33.888, quem recebeu rendimentos isentos acima de R$ 200 mil, quem teve ganho de capital na venda de bens móveis, imóveis, cotas de empresas, quem possuía bens ou direitos até 31 de dezembro de 2024 em valor superior a R$ 800 mil, quem realizou operação na Bolsa de Valores somando valor superior acima de R$ 40 mil, e quem obteve rendimento de aplicação financeira no exterior. Esses são, em resumo, os principais pontos de quem é obrigado a declarar. E, como eu falei, a declaração, o prazo já começou. Vai até quando esse prazo? E se a pessoa perdeu o prazo, o que acontece? Bom, o prazo vai até dia 30 de maio, não 31. É o último dia útil do mês de maio, que cai no dia 30, uma sexta-feira. Ela começou no dia 17 de março, porém, esse ano teve uma pequena diferença. Normalmente, a declaração pré-preenchida está disponível no primeiro dia da declaração, porém, nesse ano, só disponibilizou em 1º de abril. Houve um ajuste no sistema, segundo alguns bastidores, tem alguma coisa a ver com a greve dos auditores fiscais, mas já está ok, então, a partir de 1º de abril, já ficou disponibilizado. E sobre quem não cumpriu o prazo de entrega, Romeu tem algumas observações. Bom, sobrou para mim. Bom, quem atrasar a entrega da declaração vai ter uma multa de R$ 165, R$ 165,01. E mesmo que a pessoa fique isenta do pagamento do imposto, ou tenha imposto a restituir, ela tem essa multa mínima de R$ 165. Se tiver imposto a pagar, a multa vai incidir sobre o imposto devido, antes de fazer a dedução do desconto na fonte ou do desconto sobre o imposto devido e não sobre o imposto a pagar. Essa multa é de 1% desse imposto devido e vai até 20%. E também é corrigida pela Selic. E, Romeu, todo ano a gente tem alguma novidade do imposto de renda. Esse ano tem alguma novidade que o senhor gostaria de destacar para a população? Não tem grandes novidades. Tem alguma novidade pequena, que é a sua supressão de informações e adição de informações nos formulários. Mas para preenchimento do formulário é muito fácil de assimilar, a pessoa quase nem vai perceber as modificações. Uma delas que mais vai ser anotada é a supressão do número do título de eleitor, que não tem mais. Só uma observação, já é recente, não é novidade, mas a declaração pode ser feita pelo aplicativo. Então, pelo celular mesmo, você baixa o aplicativo da Receita Federal e pode fazer o preenchimento e entrega da declaração. Para isso, precisa ter a conta gov.br, a conta prata ou ouro. Através disso, consegue preencher. A declaração é pré-preenchida, então já vem várias das informações que vão ser lançadas. Já, né? Sim, é sempre bom conferir com os informes de rendimentos, algumas coisas vão ser adicionadas, mas é simples você fazer pelo próprio aplicativo ou pelo computador, pelo portal da Receita Federal, acessando o ECAC, também com o acesso gov.br. Vinícius, só fazendo um complemento.
Se a pessoa atrasar a entrega da declaração, além da multa de R$ 165 pelo atraso, se tiver imposto a pagar, ela tem a multa pelo atraso do pagamento da parcela, que é de 1% ao mês e vai até 20%. E a gente sabe que muitos brasileiros ainda têm medo de fazer a sua própria declaração. Que dicas o senhor daria para essas pessoas? Talvez se preparar antes ou talvez procurar um contador, contratá-lo para fazer esse serviço? Vinícius, se a pessoa não tiver uma prática em preencher a declaração, não conhecer bem a legislação, detalhes, o ideal é consultar um contador ou um advogado que seja prático também em declaração de imposto de renda. A pessoa não precisa ter medo. Se pegando o formulário, quem tem um pouquinho de conhecimento de imposto de renda, seguindo o formulário, ela consegue preencher bem. Eu, particularmente, recomendo que mesmo quem tenha conhecimento de fazer, a menos que seja uma declaração muito simples, que tenha poucos rendimentos, poucos bens, não tenha ganho de capital, algumas declarações mais complexas, eu recomendaria passar, mesmo que a pessoa faça, passar por um profissional para uma revisão, para não ter risco de cair na malha fina, que é um assunto que a gente vai abordar mais adiante. E agora vamos falar um pouquinho sobre o que todo mundo quer saber. A tão esperada restituição do imposto de renda. Seu Romeu, quem tem direito a essa restituição? Quanto vai receber? Quais são as formas? Eu vi que tem maneiras que, se você optar talvez por Pix, vem primeiro, os aposentados recebem primeiro. Como funciona essa parte? O prazo para restituição começa em 30 de maio e vai até 30 de setembro. São 5 lotes este ano. Isso modificou um pouquinho este ano. Um por mês. Um lote por mês. E o jovem pergunta, por que 30 de maio? Se está entregando a declaração no dia 30 de maio, como é que ele pode entrar na restituição? Tem muita gente que já entregou antes. Entregou desde o começo do programa, que era 17 de março. E a restituição, este ano tem uma novidade. Você pode fazer a restituição pelo Pix e não só pela conta bancária. A prioridade é quem tem mais de 80 anos, quem tem mais de 60 anos e tem alguma doença grave, e vão receber em primeiro lugar. E alguns declarantes que têm uma preferência, como quem tem a maior parte dos rendimentos no magistério, como são os casos dos professores. Eles têm esse privilégio de receber também nas primeiras. Então, me foi perguntado por que o professor tem esse privilégio e outros profissionais não. Eu não tenho explicação. Mas uma vez eu vi uma resposta pergunta, o que seria de nós sem os professores na nossa vida? Talvez por isso tenha dado esse privilégio. E quem faz quem não se enquadra nessas categorias que o senhor comentou, mas entrega primeiro, logo ali no primeiro dia às 8 da manhã, também vai receber primeiro? Não, aí ele pode cair na malha e ter uma demora. Em primeiro lugar são esses casos que eu citei, de 80 anos, 60 anos com alguma deficiência, e o caso de professores. E quem entregou também optando pelo Pix, esse também vai ter preferência, e quem entregou pela declaração pré-preenchida. Só uma observação, quando está em condições de paridade, aí sim quem entregou primeiro tem prioridade. E esse ano teve uma pequena diferença. Quem entra primeiro na fila é quem entregou a pré-preenchida e colocou a opção de receber a restituição por Pix, somados os dois. Quem só entregou a pré-preenchida ou quem só colocou a opção por Pix, não. Para ter prioridade, além desses, que aí tem a fila, né, de prioridades, tem que ter essa combinação, pré-preenchida mais Pix. E quando a gente termina de preencher a declaração, sempre aparece duas opções. Eles colocam lá uma mais benéfica e uma... O que significa essas duas opções? Significa que você tem os descontos, os abatimentos, por exemplo, o encargo de família, despesas de instituição, despesas médicas. E a outra opção é que você tem um desconto padrão, que é 20% do imposto tributável. O máximo é R$16 mil e mais uns quebradinhos. Então você tem que fazer as duas opções. Se você teve despesas médicas e, digamos que o camarada tem uma receita de R$100 mil, e com as deduções que ele tem, pode ser que dê um valor de imposto de R$20 mil. Se ele fizer pelo desconto padrão, pode ser que esse desconto seja maior do que as despesas que ele teve. Tem uma despesa médica de R$10 mil, ou despesa de dependente de R$2 mil, e somando despesas, deu R$14 mil.
E se ele teve uma renda de 100 mil reais, o desconto padrão pode dar 20 mil reais, sendo que o máximo é 16. Então, esses 16 mil é maior do que os descontos que ele teve dentro da lei. Então, ele pode optar por esse. O próprio impresso, como você falou, lá no final da declaração já traz a opção para ele, se quer declarar pelo desconto padrão ou pelos descontos normais. Ele mostra qual que é mais benéfica depois de lançadas as informações. Mostra os dois valores, inclusive. Seu Romeu, sobre as deduções, o que ainda pode ser abatido do imposto de renda esse ano? Pode ser abatido. Bom, os dependentes normalmente podem ser abatidos. Que são o companheiro ou companheira, mesmo o homoafetivo, você pode abater. E os cônjuges. Filhos até 21 anos de idade. Ou se ele estiver fazendo um curso universitário, um curso técnico, até 24 anos de idade. Esse 24 e 21 anos de idade, Vinícius, vale até a véspera dele completar os 22 anos ou 25 anos de idade. E também os filhos, enteados, que têm alguma deficiência, a deficiência física ou mental, pode ser abatido até qualquer idade. E existe uma funcionalidade muito legal do imposto de renda, que é você doar, caso você tenha uma restituição, você doar para conselhos e órgãos municipais. Explica rapidamente para a gente como funciona isso. Bom, você tem os conselhos, por exemplo, de menor, que pode abater na declaração. O conselho da criança e do adolescente e outro conselho do idoso. Por qualquer deles pode abater até 3% do imposto devido. 3% de imposto devido e até o máximo de 6% entre os dois abatimentos. Entre os dois e mais outros abatimentos que você pode fazer, mas que já tenha pago durante o ano, que pode abater na declaração só esses dois. E para abater, Vinícius, você tem que fazer um quadro que você tem que preencher de descontos, de abatimentos, de doações feitos na própria declaração. Lá você vai indicar, só abrir na aba esquerda do programa, tem lá uma indicação para entrar nesse quadro. Preenchendo esse quadro, que são coisas simples, você clicando ali já vai aparecer o quadro, onde vai aparecer o nome do conselho que você quer bater, por exemplo, o criança e adolescente, se é de Botucatu, se é do estado ou se é federal. É só preenchendo os quadrinhos e já vai aparecer o desconto que você pode fazer. E o valor que você vai poder abater. E no nosso canal no YouTube nós temos um vídeo autoexplicativo sobre como doar o imposto de renda para os conselhos municipais. E Rodolfo, agora eu queria comentar com você sobre a temida malha fina. Explica pra gente primeiro o que é a malha fina, porque é muito falado, mas eu acho que muita gente não sabe o que significa essa malha fina. E quais são os erros mais comuns que levam o contribuinte a cair na malha fina? Bom, a Receita Federal tem um sistema muito avançado de cruzamento de dados. Quando o contribuinte declara, informa rendimentos, despesas dedutíveis, como despesas médicas, entre outras coisas, a Receita Federal armazena essas informações. E quem pagou ou quem prestou o serviço médico também lança as informações, inclusive com dados do contribuinte, CPF, por exemplo. Então, ocorre, por vezes, uma discrepância nas informações. Não bate o que a pessoa declarou com o que o prestador de serviço médico, por exemplo, declarou, ou o prestador, ou a fonte pagadora. Nesse caso, quando há uma discrepância, a Receita Federal coloca essa declaração na malha fina para que seja verificado mais detalhadamente. Isso de imediato. Você apresenta a declaração hoje, amanhã já pode estar na malha. E como saber se está na malha fina? Bom, você entra no ECAC da Receita Federal, também pode entrar pelo aplicativo e entra lá em Meu Imposto de Renda, declaração 2025, vai estar lá pendências. Lá está especificando o porquê que a pessoa caiu na malha fina. E o que fazer? Bom, eu ia perguntar isso agora. A pessoa se verificou, às vezes ocorre que a pessoa informou errado, informou o CNPJ da fonte pagadora errado, vai cair na malha fina. Informou valores errados, ele pagou 5 mil de despesa médica, colocou 50 mil, vai cair na malha fina. Então, ele pode corrigir, retificar a declaração, só que essa correção, essa retificação tem que ser antes da Receita Federal intimar ela para prestar esclarecimentos ou abrir um procedimento de autuação fiscal. Então, a pessoa pode fazer essa retificação. Que é uma forma mais simples e mais fácil para ela. Caso não seja erro, caso não seja algo que possa ser retificado, por vezes acontece
especialmente quando tem, por exemplo, ação judicial de valores expressivos, verbas trabalhistas que entra num sistema de rendimentos recebidos acumuladamente, as informações não vão bater com as informações que a Receita Federal tem. E por vezes esses são os valores expressivos. A pessoa cai na malha fina e não dá para retificar. O que faz? Aguarda o início do exercício seguinte. Só a partir de 1º de janeiro, ou melhor, 2 de janeiro, primeiro é feriado, 2 de janeiro do exercício seguinte, no caso 2026, que a pessoa pode voluntariamente prestar esclarecimentos à Receita Federal. Ou então aguardar que a Receita Federal intime ela a prestar esclarecimentos. E, só um detalhe, às vezes a pessoa cai na malha fina, mas quando vira o exercício, a Receita Federal cruza as informações, às vezes informações que não tinham sido enviadas e foram enviadas posteriormente, e a própria Receita Federal exclui da malha fina. Tá. Acontece isso. E tem alguma coisa das deduções que a gente deixou de falar. Você quer algum detalhe mais? Por favor. Por exemplo, uma pessoa, um dependente, deve figurar só numa declaração, digamos, da marido e da mulher, só num dos dois. Mas tem casos que ele pode figurar em 2 declarações. Por exemplo, quando no meio do ano o casal se separa e o marido começa a pagar a pensão alimentícia. Então, até o mês de junho, digamos, que ocorreu o divórcio, ele é um dependente. Então, pode estar como dependente na declaração. Daí em diante, ele pode deduzir a pensão alimentícia. Agora, a pessoa que ficou cuidando do menor depois de separado vai ser dependente dela. Então, pode entrar também nessa declaração como dependente. Então, vai entrar como dependente em 2 declarações. E mesma coisa quando uma pessoa casa. Se a filha casa no meio do ano, ela vai ser até a metade do ano dependente do pai e depois dependente do marido, se for dependente no caso. Ah, legal. Há uma coisa importante também, Vinícius, nas despesas médicas. Quando a pessoa tem uma deficiência física ou mental, ela tem despesas médicas, despesas de instrução, ela pode ser deduzida como despesa médica e não como despesa de instrução. Porque a despesa de instrução ela tem um limite, até R$ 3.361. E despesa médica não tem limite. E Rodolfo, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo sobre o imposto de renda, que dicas finais você daria aí para as pessoas que desejam declarar o imposto de renda, ainda não fizeram e não querem ter dor de cabeça? Faltou uma resposta minha sobre o que mais ocasiona cair na malha fina, então eu vou responder junto. Por favor. Então, primeiramente, preencher com muita atenção, porque um dos motivos que a pessoa cai na malha fina é simplesmente erro de preenchimento. Por exemplo, preenche o CNPJ errado da fonte pagadora, cai na malha fina. Além disso, preenche despesas médicas não dedutíveis, que não seriam despesas médicas, como massagista, nutricionista. A Receita Federal é bem rigorosa com relação a isso. E por fim, dicas para evitar erro, eu recomendaria sempre utilizar a declaração pré-preenchida, porque ela traz já as informações, muitas delas que você vai lançar. Informar aquelas despesas que você efetivamente tem comprovação. Quando você vai no médico, tem o recibo, porque aí o prestador de serviço vai declarar também. Eu recomendaria também opção pelo Pix, porque a pré-preenchida mais o Pix, porque aí tem mais rapidez para receber a restituição. Atualização do endereço é importante também, porque às vezes a Receita Federal cruza informações e isso às vezes dá alguma desconformidade das informações no sistema da Receita Federal. E por fim, como eu falei inicialmente, mesmo quem faz declaração, quem tem habilidade, quem acredita que consegue fazer por si só, eu recomendaria passar por um profissional para uma revisão. Tá certo, então, Rodolfo, muito obrigado. Seu Romeu, muito obrigado por conversar aqui conosco sobre esse tema tão importante que todos os anos acaba caindo em pauta, né? Muito obrigado. Foi um prazer para nós, gente. Espero ter sido útil. E você aí de casa que ainda não declarou o seu imposto de renda desse ano, corre para não perder o prazo. No site da Receita Federal você encontra mais informações. O nosso Conexão OAB de hoje vai ficando por aqui. Não deixe de acompanhar a Câmara de Botucatu nas nossas redes sociais. E até uma próxima.